Boa tarde, gente querida. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta live da meio-dia de terça-feira, quando nós vamos estar falando sobre 7 segredos do Espírito Santo. Isso é uma preparação para o dia do Pentecostes, né? Como muita gente já sabe, o Pentecostes começa a contar na Páscoa e 50 dias depois da Páscoa é a festa das semanas, chamada no hebraico de Shavuot, que é a festa das semanas, mas é chamada no grego, né, na língua grega, de Pentecostes, daí 50 dias, né? E a pastora Lili e eu decidimos fazer uma campanha de oração com vocês, uma vez por semana, durante 7 semanas, para orarmos sobre o Espírito Santo. Então, durante essas 7 lives, a gente vai dar 7 segredos sobre o Espírito Santo, por que ele é tão importante e o privilégio que nós temos de viver nessa era, né? Então, meu amor, querida, seja muito bem-vinda. Gente, nós estamos na mesma casa, tá? Isso Mas mesmo. o meu amor quis fazer dividindo tela. Então, dá uma palavra inicial para todo mundo e seja bem-vinda. Meus queridos, é um prazer estar com vocês, porque eu amo esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo das 7 semanas, não é? A gente sabe que depois da Páscoa, conta-se 7 semanas e comemora-se o Pentecostes. Então, essa época do ano eu me preparo para ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu acho que Deus nos dá oportunidade anualmente para buscar novidade com o Espírito Santo, algo novo, porque ele é a pessoa de Deus hoje, manifesto hoje nas nossas vidas. E a gente tem que buscá-lo com intensidade e buscar ter novas experiências, novo conhecimento, aprofundamento, né, com essa pessoa de Deus que se manifesta hoje, né, na era da igreja, na nossa vida, dentro de nós. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, né? A gente vai esperar uns minutinhos. Elisandra, Claire, obrigado, querida, pela sua oferta. Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês, Eduardo Porto, Patrícia Silva, Luzia, Simonini. Legal ter os dois juntos dividindo a tela para nos ensinar. Que legal. Gente, pega aí o celular, avisa algumas pessoas aí que nós estamos online, que vai ser uma live muito bacana. Olha, Edilson Alves dizendo que gosta muito do meu canal. Muito obrigado. A Jona Célia também está agradecendo. Matheus Alves, Kathleen Lima. Pastor, você é o meu pastor. A Kathleen Lima está dizendo. Que honra, que alegria, viu, gente? Bom, meus queridos, que eu vou dizer? Durante essas 7 semanas, nós vamos meditar sobre 7 segredos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz de diferença na nossa vida, né? Porque a verdade é essa. Antes da era do Espírito Santo, as pessoas não tinham o Espírito Santo nelas. Eu vou explicar um pouco mais para frente, quando eu for começar. Eu estou só esperando dar os 5 minutos. Eu estou achando o número muito baixo. Eu acho que o YouTube não está notificando as pessoas. E também, meu amor, a gente começou 5 minutos mais cedo, né? Tá explicado. Agora você falou, tá explicado. Eu comecei 5 minutos mais cedo, porque como eu estou fazendo aqui nesse canal do StreamYard, usando esse canal, apareceu lá 12 horas, estava 12 horas AM e 12 horas PM. Eu fiquei em dúvida, porque 12 horas AM, na minha maneira de entender, é meia-noite, porque quando chega verdade, eu acho que é. Mas pode ser que seja 0 hora AM. Então eu fiquei em dúvida para saber se era de fato 12 horas AM, era meia-noite ou meio-dia. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer 11h55. Tem toda a razão. A turma vai deixar para entrar meio-dia, né? Então vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar a glória a Deus, o Marcos está dizendo, assistindo desde João Pessoa.
Oh, que O legal. Arnaldo Portela está dizendo a paz. Você tem que aproveitar aqui para fazer uma propaganda. Hoje a pastora Lília vai estar à noite no Instagram às 20 horas com a Mary Duarte, a esposa do Cláudio Duarte. Então, todo mundo assistindo ela lá, tá bom, gente? Gente, eu queria convidar vocês porque a Mary, ela tem se tornado uma amiga para mim. Eu fui num congresso há uns 3 anos atrás, quando eu a conheci, e a palavra que ela ministrou entre muitas pastoras foi a que mais me impactou. Porque, na verdade, Deus tem feito uma obra de transformação incrível na vida dela. Então, eu queria ter uma conversa com ela e queria que vocês participassem dessa conversa, porque vocês vão ficar impactados com a obra de transformação que Deus fez na vida dela. E assim, encorajados, né, a buscar a Deus para que possa transformar também as nossas vidas em alguma limitação. Porque todos nós temos alguma limitação, né? E às vezes ficamos paralisados ou então desestimulados a vencer essa limitação. E a gente sabe que o que Deus quer para nós é que nós cresçamos a cada dia em graça, em favor, né? Rompendo as nossas barreiras, as nossas limitações, para viver a plenitude do propósito dele para as nossas vidas. Amém. Olha, o Alberto Jacó está dizendo: estamos aqui, faça chuva e faça sol. E aqui em São Paulo deu uma chuvinha, agora parou. Aqui está chovendo, gente. Mas está muito legal, está uma benção. Eu tô aqui na nossa sala, que tem vista para o jardim, e eu vejo a chuvinha cair bem gostosa aqui. E eu estou Tá aqui um no dia, escritório. tá Olha um aqui, dia lindo, gostoso. a Célia Martins está mandando umas bandeirinhas, mas eu não estou conseguindo identificar de onde que é essa bandeira, viu? É algum país bem diferente. A Evelyn Castro está dizendo: você poderia fazer uma live sobre a Nova Terra? Claro que eu posso, gente. O que vocês me pedem chorando que eu não faço rindo? Isso mesmo. Adoro receber sugestão, viu? É bom, porque às vezes a gente tem tanta coisa para falar, tem tanto assunto que não sabe qual escolher, né, Lá? E quando E alguém sugere é porque tem a algum tema demanda. bom, Então, né, como esse, falar sobre a nova terra, porque a Bíblia fala sobre novos céus, nova terra. Bom, vamos começar, meu povo. A live vamos. de hoje é sobre o Espírito Santo, Isso. 7 segredos sobre o Espírito Santo. Bem, eu vou ler alguns versículos aqui, depois eu quero pedir a sua opinião, tá? Tá. Está lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas as palavras, foi Jesus elevado à altura à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No Velho Testamento, o Espírito Santo já atuava, tá? Porque sem a atuação do Espírito, ninguém se converte. Mas o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Ele só habitava em algumas pessoas muito especiais. Por exemplo, reis, né? Um rei de Israel, ele era ungido com óleo e ele recebia o Espírito Santo. Saul, quando foi ungido pelo Espírito Santo, ele começou a profetizar e tal. O Espírito Santo passou a habitar nele. Então ele habitava nos reis e nos profetas. E algumas vezes Deus fazia com que o Espírito viesse sobre alguém com um objetivo específico. Por exemplo, Bezalel, o homem que construiu o tabernáculo e a arca, ele foi ungido pelo Espírito para fazer aquela obra de artífice maravilhosa. Mas o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O próprio Jesus, quando ele fala sobre o fato de que ele tem que ir embora, ele diz assim: olha, eu irei embora, mas eu enviarei a vós um outro consolador, que habita convosco, ou seja, o Espírito Santo estava no meio deles, mas estará dentro de vós. A era do Espírito Santo começa com o Pentecostes.
E no dia do Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo, e a partir daí, os crentes passam a ter a habitação do Espírito Santo. Hoje, quando alguém nasce de novo, aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na vida delas. Agora, o versículo 8, Lília, diz que o poder do Espírito Santo ele é necessário para que as pessoas sejam testemunhas. E a gente vê isso mesmo. Pedro, quando estava lá na hora da crucificação, ele ficou com medo e negou Jesus. Por quê? Porque ele não tinha o poder do Espírito Santo. Mas quando veio o Espírito Santo sobre ele, ele pregou abertamente em praça pública. Eles foram chamados para o sinédrio, foram chamados as autoridades, bateram neles, mandaram escalar a boca. Eles falaram, não vamos calar, como é que eu posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Ou seja, o que mudou? Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha visto os milagres, só que o Espírito não estava dentro dele. Agora o Espírito estava. Então, o que eu quero dizer? O primeiro segredo do Espírito Santo é que ele nos empodera. E eu queria falar para você, perguntar para você, Lília, como você acha que esse poder do Espírito se manifesta? Que área das nossas vidas que o Espírito Santo atua com poder? Bom, em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo vem sobre nós para nos regenerar, não é? Para nos tornar uma nova criatura, porque quando nós entendemos pela fé o sacrifício de Jesus e quando nós nos entregamos a Ele através da fé, através da nossa declaração, o Espírito Santo nos batiza, ou seja, ele nos imerge, ele passa a habitar em nós, não é? E nos regenera, nos transforma numa nova pessoa. Glória a Deus. Então, a primeira ação poderosa do Espírito Santo em nós é nos dar nova vida em Cristo Jesus. É o novo nascimento, né? O novo nascimento. E depois do novo nascimento, ele é aquele que faz lembrar as palavras de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita em nós, né? Que nos orienta, nos faz lembrar as palavras de Jesus e nos traz um novo caminho, uma nova direção através da sua presença. Então, eu acho que a primeira obra poderosa é regeneração, depois é direção, e depois tanta coisa acontece, ele também nos empodera a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente entende o que Deus tem para nós, ou mesmo que não entendamos, ele nos revela aquilo que Deus tem para nós e ele nos capacita a viver a vontade de Deus para nós. Posso dar um exemplo? Óbvio. Claro. Por exemplo, eu fui chamada pelo Espírito Santo ao ministério, né? Quando eu conheci o Lamartine, a gente namorava, eu fazia administração de empresas e tinha uma outra perspectiva de vida, que não o ministério. E quando eu comecei a namorar com ele, eu entendi que se eu ia casar com ele, porque quando eu comecei a namorar com ele, Deus me falou que ele ia ser meu marido. Logo no comecinho. 3 meses depois. Então eu imaginei, puxa, se eu vou ser a esposa dele, Deus está me chamando para o ministério, porque ele é pastor, nós vamos juntos fazer a mesma obra. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo para que ele confirmasse o meu raciocínio humano. E o Espírito Santo, então, foi me dirigindo. Um dia eu tive uma conversa com uma moça que estava no seminário, e eu perguntei para ela, como que Deus falou com você? Como que Deus te chamou para essa obra? E ela me deu o testemunho dela, e ela disse assim, olha, Deus chama aquele que é disponível. Se você tem essa disponibilidade, e se você tem esse desejo no seu coração, é lógico que é o Espírito Santo confirmando o seu chamado. Então, assim que eu entendi, né, pela ação do Espírito Santo, colocando primeiro uma vontade no meu coração, depois me dirigindo através de conversas, né, Deus confirmando o meu chamado para o ministério. E depois, né, Lamartine, toda a nossa história foi caminhando para isso, tempos depois a gente se casou e Deus, então, cumpriu, né, aquele chamado nas nossas vidas que nós casamos e fomos dedicar ao ministério. Então é isso.
testemunho lindo. Ainda bem que o Espírito Santo falou que era eu, né? Eu ia perder essa beldade, essa mulher maravilhosa. Olha, gente, eu queria... O Everaldo está pedindo oração pelo crescimento espiritual, sabedoria, discernimento. Amém. Senhor, abençoa o teu filho com todo o discernimento que vem do Espírito, com toda a sabedoria que vem do Espírito, em nome de Jesus, Pai. A Kelly Badarani também seja bem-vindo. Bem-vindo ao curso de Teologia 1. O texto aqui, Lilian, fala que o propósito principal do Espírito Santo vir habitar em nós é para que nós fôssemos testemunhas. Olha, né? isso. Esse é o principal objetivo. E a palavra testemunha diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha no original, gente, é martis. A palavra martis significa um indivíduo que com coragem defende a sua fé, a ponto de morrer por ela. Tanto é que esta palavra mártis é a palavra que originou a palavra mártir nosso no português, né? Que é quem? Aquele que testemunha a sua fé e morre por ela. Então, na verdade, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é transforma o indivíduo que é tímido, temeroso, medroso de testemunhar num cara cheio de convicção de poder. Então, uma pessoa cheia do Espírito, o que ela faz? Ela é corajosa, ela não tem medo. Ela não tem medo de falar Jesus, ela não tem medo de falar a verdade, ela não tem medo de proclamar. Nós estamos vivendo num tempo onde que os crentes, muitos crentes estão com medo. Então, o segredo que eu quero dizer para você é que onde está o Espírito Santo enchendo uma pessoa, a pessoa não tem medo de nada, não tem timidez, não tem medo do futuro, não tem medo do diabo, não tem medo da morte, não tem medo de ser rejeitado por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela e ela se sente empoderada, selada, amada, confortada. Este mesmo Espírito que é aquele que estava na criação, né, pairando sobre as águas e produzindo vida, foi somente quando o Espírito entrou na criação ali que a vida veio para o planeta Terra. Esse é o Espírito que dá vida para nós. Ele nos faz nascer de novo, como a Lília falou, mas ele também nos enche de coragem, queridos. Então, tem muita gente que me escreve dizendo: pastor, ore por mim, eu estou com medo. Gente, se vocês têm medo, o que vocês precisam é ser cheios do Espírito Santo. Busque a Deus na sua palavra e adore o Espírito. Fala: Espírito, me encha com o teu poder, porque onde tem o poder de Deus, o medo vai embora. Tá? Então, é muito importante. Aí Jesus fala que a pessoa empoderada pelo Espírito Santo, ela vai ser essa testemunha. Essa pessoa que tem coragem de defender a sua fé em qualquer lugar. E até se tiver que pagar com a própria vida, paga. Então, é isso que Jesus diz. E ele diz que, pelo poder do Espírito Santo, nós seríamos capazes de alcançar todo o mundo. Ele fala primeiro, né, de Jerusalém, que é a nossa cidade natal, de Judeia, que é o estado, né? Samaria já fala de um outro estado da nação, né? E confins da terra são todas as nações do mundo. Lilian, você acredita que Deus está derramando um avivamento nesses últimos dias e que é possível que a gente peça a Deus que ele derrame do poder do Espírito Santo para que mais gente seja cheia do poder? Com certeza. O ano passado eu trabalhei com as mulheres da igreja esse tema, porque o apóstolo Paulo, quando ele quis desafiar o seu discípulo Timóteo, ele disse exatamente isso que você está dizendo, que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, espírito de timidez, não é? Mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que opera em nós, o espírito de poder, de amor e de uma mente sã, né? Moderação significa mente sã. Então, neste tempo, mais do que nunca, a gente precisa da atuação desse espírito que nos empodera, porque ele nos tira o medo e nos dá ousadia, né? Ousadia para nós testemunharmos. Às vezes você testemunha com palavras, às vezes você testemunha com ações de amor,
não é? Tem tantas pessoas necessitadas hoje. Nós, como igreja, nós podemos estender a nossa mão e ajudá-las em amor, e essas pessoas vão estar abertas, não é, para receber a mensagem que nós temos, né, através da salvação de Jesus Cristo. E também fala sobre uma mente sã. Em tempos como hoje, não é? A gente fica todo mundo fica com desequilíbrio mental, emocional, e quando você tem a Deus e a ação poderosa do Espírito Santo que te traz esse equilíbrio, você é um grande testemunho e vai impactar a muitos, porque o mundo precisa de uma mensagem de esperança hoje. O mundo está precisando ouvir de mim e de você que existe um Deus poderoso nos céus, não é? Que guarda a nossa vida e que pode nos livrar de todos os males. Que isso seja real na nossa vida e que seja um testemunho na nossa vida, né? Para com aqueles que estão ao nosso redor. Que lindo, Lilian. Olha, o Ioannis Christo está dizendo, participando lá da Romênia. Olha que legal. Olha que coisa linda. A Rita Cibele também Costa acabou de entrar no curso de Teologia 1. Aliás, meus queridos, eu quero aproveitar e dizer para vocês que essa semana é a 6ª aula desse primeiro módulo, né? São 8 aulas. A gente está falando sobre técnicas de interpretação, mas depois da 8ª aula começa um novo módulo. Você não precisa fazer nada, você continua lá que você já está inscrito, mas eu vou falar sobre a doutrina da profecia, gente. Vai ser tremendo, vocês vão saber tudo a respeito de arrebatamento, vinda de Cristo, tribunal de Cristo, vai ser espetacular. Vocês vão ser ensinados com ensinamento sólido sobre as profecias que estão se cumprindo hoje, tá? Aliás, quero fazer uma propaganda aqui. Hoje eu acabei de gravar um vídeo sobre esse novo Messias que os judeus estão falando que está chegando, tá? Não deixem de ver, vai ser postado hoje às mais ou menos umas 5h30, 6 horas aqui no meu canal do YouTube, que vai falar sobre o novo Messias de Israel. A gente sabe que não é o Messias verdadeiro, que o nosso Messias é Jesus. Mas eu quero que você veja esse vídeo, porque está todo mundo falando isso, me perguntando, e aí, pastor, ele é o Messias mesmo de Israel? Não, gente, o Messias de Israel é Jesus, tá? Esse Messias que eles estão trazendo, que eles vão crer, é o falso Messias. Mas amor, não deixe de ver esse vídeo, tá? Quero também mandar um beijo para a Anitta 950, que está aqui mandando um super sticker. Fala, meu bem. Eu creio que a gente está vivendo uma realidade que os discípulos viveram antes do Pentecostes. Porque quando Jesus morreu, imagina o desespero deles, né? Porque o Messias, aquele que eles viram que tinha grande poder, que eles tinham expectativa, que assumisse o trono em Jerusalém, que governasse sobre Israel, que os libertasse do jugo romano. Eles tinham toda essa expectativa. Tanto é que esse texto que você leu, eles continuam ainda com a expectativa. Senhor, o que eles estão esperando é que Jesus venha reinar. Então, até quando Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam com a mesma pergunta. Jesus, quando o Senhor estabelecerá o reino? Então, a expectativa foi frustrada. E eles ficaram com medo, porque Jesus foi preso e depois foi morto. Então, eles ficaram escondidos, né? Até que Jesus tenha se revelado a ele como ressurreto, eles ficaram com medo. Jesus, não, mas mesmo ressuscitado, Lilian, eles perguntaram, quando que o senhor vai estabelecer o teu reino? E Jesus falou, olha, não compete a vocês saber do que o Pai preparou. O que vocês têm que saber agora é que eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão receber sobre vocês o Espírito Santo e vão ser empoderados para pregar o Evangelho, né? Seja bem-vinda, Aline Balesteiro, ao curso de Teologia 1. Desculpe bem, eu te interrompi. E o que eu penso hoje? Qual é a semelhança daquilo que nós estamos vivendo? Nós também continuamos com o mesmo desejo, que é o que? O estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Não é? Que é a nossa redenção plena. Jesus, quando ele voltar, né, o Lamartine tem falado
tanto sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo os sinais da sua vinda e logo ele voltará, né? E a gente tem essa expectativa que os discípulos tinham, que Jesus volte e sente no trono em Jerusalém e reine sobre nós. Essa é a nossa expectativa. Mas ainda nós estamos muitas vezes temerosos. E só com o Espírito Santo sobre nós é que vai nos dar essa ousadia. Glória a Se Deus. você está aí com temor, com medo de alguma situação, hoje a gente vê, né, doença, limitação financeira, pessoas que perdem os empregos, né, e quantas outras dificuldades, né, de pensamentos, de temores que Satanás lança na nossa mente, até por conta de tudo que estamos vivendo, isolamento social, muitas vezes escassez de coisas que precisamos. Mas se você clamar pela presença poderosa do Espírito Santo te enchendo, te envolvendo, você vai ser liberto e você vai ter essa ousadia e essa força para viver o melhor momento na sua vida. Porque aqueles discípulos, eles continuaram vivendo perseguição, muito pior ainda, porque a perseguição acelerou. O ódio com os judeus ficou maior, né? Ficou maior, mas eles tinham intrepidez e ousadia e ninguém foi capaz de paralisá-los. Por isso que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Fique nessas 7 semanas conosco e faça esse propósito, buscar uma experiência nova com o Espírito Santo, um enchimento com esse Espírito Santo, uma experiência para que você possa viver, a despeito das circunstâncias, o melhor momento da sua vida. Amém. Olha, Paula Cristina, oi, pastores lindos. Gostaria imenso de ser usada pelo Espírito Santo. Nós vamos orar por vocês agora, hein? Amém. Para serem empoderados. Peço uma oração pela minha saúde física. Vamos orar, sim. A P. Oliveira pede oração pelo pai, que está bebendo muito, andando com pessoas maldosas, né? Sonhos ruins com ele. Roberto Silva Gomes. O Everaldo está dizendo que fez campanhas e Deus abençoou, foi promovido na carreira e abençoado na área financeira. Glória a Deus. A Tatiana Oliveira está mandando aqui um super sticker. Vamos orar não só por eles, mas por todo mundo que está pedindo. Olha aqui, Armando Portela está dizendo, orem por mim. Amanda da Silva Araújo, estou com algo na garganta e coração. A Silvana Nery Santana, sou Nery dos Santos, estou amando o curso de teologia. Muito obrigado pela disposição em nos ensinar. Amém. A Daniele Dobbins, pastores amados, vocês são maravilhosos. A Daniele está sempre aqui com a gente também. A Cirlei Gonçalves, amém, glória a Deus. A Kênia Márcia, amém, glória a Deus. A Eunice Souza, pastor, um abraço. Eunice de Manaus, obrigado, minha querida. Quem mais? A Lídia Coelho, de Noronha, peço oração pelo André. Aí pulou na frente, eu perdi aqui. Passa muito depressa às vezes, gente. Vamos orar, querida? Primeiro ora, depois você ora, tá? Senhor Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos porque o Senhor é quem chama e capacita. Amém. O Senhor preparou, treinou os discípulos, eles aprenderam muita coisa, mas quando chegou a hora do envio, o Senhor mandou o Espírito Santo para empoderá-los, ó Deus. Nós estamos aqui também para trazer a palavra, para ensinar aos teus filhos, mas eles precisam do poder do Espírito Santo, Senhor, na vida deles. E, Pai, nós oramos para que o Espírito Santo em nós libere os dons. E agora, Pai, no nome de Jesus e no poder do Espírito, Senhor, eu oro e eu declaro cura física para as pessoas que estão enfermas, por todos aqueles que estão pedindo cura física, que haja cura física agora, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, que venha o poder para testemunhar na autoridade do nome de Jesus, que todo medo saia, que toda intrepidez, que toda coragem, Senhor, tome lugar do medo na vida dos meus irmãos, ó Pai, que o poder do Teu Espírito também os livre, nos livre, Senhor, de toda tentação, de todo poder maligno sobre a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus, Pai.
batiza, enche os teus filhos do Espírito Santo, aqueles que ainda não são. Pai, que no lugar do medo venha a coragem, Senhor, que aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos, Senhor, que eles foram empoderados e foram cheios de coragem para testemunhar que Jesus é o Cristo e que Ele está vivo e que Ele voltará, Senhor. Então enche o nosso coração da paixão pelos perdidos, para que muitas pessoas se convertam e sejam transformadas pelo poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu agora declaro e eu repreendo demônios que estão atuando na mente dos filhos de Deus. Eu declaro agora ser livre, ser liberto. Eu declaro agora ser, Deus, cheio do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, e que o tímido seja corajoso. Oh, Pai, que aquele que está amarrado seja liberto, que aquele, Senhor, que seja incrédulo, seja cheio da fé, através do poder do Teu Espírito, e que a nossa vida seja um testemunho, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que mais do que as nossas palavras, que as nossas ações, que o nosso testemunho, Senhor, seja a luz de Jesus no mundo, Senhor, e que sejamos sal da terra. Eu proclamo agora o nome sobre todo nome. Eu declaro agora que caia por terra todo intento de Satanás no Brasil e em todos os lugares onde houver alguém invocando o nome do Senhor, que os teus filhos, Senhor, sejam cheios do teu Espírito e que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, dar um testemunho de vitória, crer, ó Deus, na hora da luta, perseverar, porque vai passar a luta e o Senhor vai dar vitória para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Orokot sabalassuri malamansuri kanse malassuri kantiri lalamas. Ora halamalalamasuri kanse lalamas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela ação poderosa do teu Espírito neste momento. Senhor Deus, nos envolve com a tua presença. Espírito Santo de Deus, quebra todas as amarras, Senhor Deus, com o mal, tudo aquilo que nos impede de fluir na tua presença. Senhor Deus, que todo o poder do pecado seja quebrado nas nossas vidas, Senhor Deus. Em Cristo Jesus eu te peço, Pai, nos dá liberdade através do teu Espírito, redenção completa, perdoa os nossos pecados, nos dá liberdade, Senhor Deus, para caminharmos, intrepidez para caminharmos. Toda obra de Satanás seja queimado pelo poder, pela ação do Espírito Santo, que venceu a morte em Jesus Cristo, que vence a Satanás e toda obra de Satanás nas nossas vidas. Eu clamo agora, Senhor Deus, pela bênção do Senhor. O Senhor é aquele que diz boas coisas a nosso respeito. A bênção do Senhor é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, são as bênçãos proferidas, são as palavras que vêm do trono da graça a nosso respeito, e nós sabemos que Jesus Cristo é o Logos de Deus, Jesus Cristo é a palavra manifesta, nos trazendo libertação, e o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a exaltar a Jesus Cristo e ao Pai que está no trono. Espírito Santo de Deus nos capacita para que sejamos testemunhas vivas da manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te peço que essa obra seja manifesta em nós nestes dias, porque nós estamos buscando o dia de Pentecostes nas nossas vidas. Nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo. Nós estamos buscando o fogo do Espírito Santo, que desce sobre nós como línguas de fogo e aquece o nosso coração e aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse tempo de preparação até o Pentecostes vai ser tremendo. Nós vamos revelar 7 segredos do Espírito Santo. Hoje ele nos empodera, nos dá capacidade para testemunhar, tá? Amém. Olha, o Evandro Barbosa está dizendo o seguinte: boa tarde, pastores. Hoje eu tive a resposta de uma das bênçãos determinada na campanha de 12 dias para 12 meses. Oh, que bênção! Estou na fé que Deus vai agir. Glória a Deus! Eu amo ver o testemunho. Parabéns, Evandro! Amém. Que alegria! Gente, Deus é
bom, Deus da vitória. Por isso que eu Amém. digo para você, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Deus é bom, meu irmão. Amém. Pai, e o diabo não presta. Amém. O diabo ele não presta, ele está debaixo dos nossos pés, ele está debaixo dos pés do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso melhor amigo, do nosso Redentor, Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. Oh, aleluia! Amém, aleluia. Oh, o Senhor é nossa força, que delícia! Amém. Ouvir um testemunho, meu irmão. Gente, Deus responde, queridos. Seja bem-vinda, Tatiana Oliveira, membro do canal, nova, né? Maria Oliveira também. Seja bem-vinda, Denise Alves. Gente querida, que coisa maravilhosa. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Nós estamos com 1.576 pessoas aqui. Eu queria muito que vocês fossem lá no meu canal, no canal na área de canal de membros, fazer parte do curso de teologia. As aulas estão todas gravadas, estão todas lá, você pode começar mesmo atrasada, mas daqui 2 semanas ou 3 semanas, nós vamos começar o novo módulo, o módulo 2, que é a doutrina das profecias, onde eu vou falar de maneira profunda, os estudos são profundos, com ilustração, tudo para vocês aprenderem a respeito de tudo que diz respeito à volta de Jesus, Apocalipse, escatologia, arrebatamento, vai ser tudo explicado lá. Serão 8 aulas maravilhosas. Gente, é muito simples. É entrar lá no meu canal, aqui no canal Lamartine Pozella, procurar lá o quadradinho que está escrito Seja Membro, clicar lá, você tem que preencher os dados, você tem que colocar um cartão de crédito válido. Até alguém falou assim, olha, eu estava inscrito e agora eu perdi. Se você fez a inscrição através de um cartão eletrônico, desses virtuais, ele só vale por 1 mês, só vale aquela operação que você fez. Se você fez através desses cartões virtuais, você tem que fazer de novo. Agora, se você deixou um número de um cartão mesmo, físico, que exista, aí você continua lá. Tá bom? Então, se você estava inscrito, mas fez a inscrição através de um cartão virtual, você tem que fazer de novo. Mas confiram lá, gente. Eu estou me preparando, estou amando fazer o curso e os testemunhos aqui são maravilhosos. Eu também estou fazendo o curso, sou membro. Pena, gente. Muito bem. Posso fazer um convite? Claro. Meus queridos, a partir deste domingo, no culto da Yacht Church, às 8h30, o culto onde eu prego, eu vou começar uma série também de 7 mensagens no livro de Atos. Uau! Então, será Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, Atos de Poder, Atos de Fé, de ousadia, generosidade, são vários temas falando sobre o livro de Atos e aquilo que Deus fez, né, quando o Espírito Santo desceu e a Igreja de Jesus foi instituída. A gente tem que voltar ao primeiro amor, aos primórdios, para nós vivermos as últimas chuvas, né? As chuvas serôdias. E eu queria dizer o seguinte, que se você ainda não se inscreveu no canal da Lilian Pozella, o canal do YouTube dela tá lindo, tem mensagens poderosas, não é porque a minha mulher não, porque ela é muito cheia de Deus, e tem trazido revelações lindas no canal dela. Então, na hora que você sair daqui, vai lá, se inscreva no canal da Lilian Pozella. Olha, o nome dela tá aqui, ó, é com Y, tá? Se inscreva no canal dela também no Instagram, porque, gente, a gente está agora pregando em todas as mídias. Eu tô até no TikTok, gente. Se você ainda não tem ainda uma conta no TikTok, vá lá no TikTok também, curta o Lamartine Pozella, porque a gente está proclamando a mensagem de Jesus. Quero dizer que eu amo muito vocês. É uma alegria, eu espero por esses dias que eu vou ter live, eu espero assim com muita ansiedade, porque eu amo estar com vocês, vocês são muito queridos, vocês nos honram, vocês nos amam. Ontem a Lília, eu estou fazendo aquelas perguntinhas no Instagram, né? E a Lília fez uma brincadeira assim, por que você é tão lindo, né? E eu botei lá, só que quando você posta lá, ninguém sabe quem que perguntou, né? Então, aí eu falei, meu amor, se você está me achando lindo, de 2 uma,
ou porque você está enxergando mal, porque está vendo a beleza interior, né? Mas tanta gente ali declarou que eu sou bonito por fora e por dentro, é porque vocês me amam. Agora, o engraçado, Lívia, Alisou seu ego, né? Tem gente que falou, eu pensei que estavam te assediando. Eu falei, não, é ela mesma. É isso aí. Fala para todo mundo que foi você mesmo aí, viu? Gente, fui eu que escrevi. Eu tenho uma brincadeira com ele. Eu falo assim, por que você é tão lindo? E eu falo para ele de me responder, é porque Deus me fez assim. E ela não pergunta por quê, né? Ela já é essa beldade, essa mulher linda. Eu acho que a minha beleza é mais interior, né? Porque já careca, já mais envelhecido, mas o que importa mesmo é o que se renova dentro de nós a cada dia, né? Mas eu fiquei tão feliz de ver o carinho das pessoas. Né? As pessoas aqui me amam tanto, né? E a Lilian também hoje, né? Seja bem-vinda, Angélica Underwood. Olha que nome, né? Nome de americano-inglesa, né? Seja muito bem-vinda. E vocês todos, meus queridos, olha, hoje vai ser postado o vídeo, o novo Messias de Israel, tá? Nossa. Não deixem de ver, porque eu vou responder para vocês se ele é mesmo o futuro anticristo, porque muita gente sabe que Israel vai querer primeiro no falso Messias para depois crer no verdadeiro, que é Jesus, né? Então assistam, vai ser postado entre 5 e meia e 6 horas, não sei exatamente, mas é um vídeo muito relevante. Amo muito vocês, um beijo grande. Lília, você quer despedir? Muito obrigado por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com você, com todos esses queridos. Um beijo no seu coração e fique firme. Busque uma experiência nova com o Espírito Santo neste tempo. Amém, gente. Um beijo grande para todo mundo, viu? Beijo. Quinta-feira tem aula nova no curso de Teologia 1. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo.